Capitalismo. Essa palavra, né, ela está por toda parte. É o sistema que, querendo ou não, define o nosso mundo, molda a nossa vida e, claro, sempre gera aqueles debates super acalorados. A gente ouve falar disso o tempo todo. No jornal, nas conversas, nos livros de história. Mas, sério, se a gente tirar os slogans e os jargões, o que sobra? O que é capitalismo de verdade? Olha, de um jeito bem direto, a coisa toda gira em torno de duas perguntas-chave. Primeiro, quem é o dono das ferramentas que criam riqueza? Pensa aí, as fábricas, a tecnologia, a terra. E segundo, qual é o objetivo de usar tudo isso? A resposta, no fim das contas, é quase sempre a mesma: lucro. Mas não vamos nos enganar, não é um conceito simples, não. É um sistema que evoluiu muito ao longo do tempo, foi se adaptando e que desperta paixões, sabe? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Então bora mergulhar de cabeça para entender melhor essa história. Então, para a gente começar, vamos fazer o seguinte. Vamos desmontar essa máquina e olhar para as peças principais. Quais são as engrenagens que fazem o capitalismo girar? Pensa nesses 6 pontos aqui como se fossem o DNA do capitalismo, sabe? A propriedade privada é a base de tudo. O grande objetivo, acumulação de capital. E como essa máquina funciona? Bom, ela é movida a trabalho assalariado e trocas voluntárias que acontecem em mercados competitivos. E quem guia tudo isso? O sistema de preços. Cada uma dessas peças é fundamental para o sistema funcionar como um todo. Beleza, mas como é que a gente chegou nesse ponto? O capitalismo não apareceu do nada, né? Ele é o resultado de uma jornada histórica bem longa e cheia de transformações. Essa jornada começa lá atrás, com o mercantilismo, onde a grande parada era a riqueza das nações, acumular ouro e prata. Depois, pá! Veio a Revolução Industrial e o jogo mudou completamente. O foco foi para as fábricas. Já o século XX, nossa, foi um verdadeiro campo de batalha de ideias, sabe? De um lado, a intervenção do Estado defendida por Keynes e do outro, o livre mercado do neoliberalismo. E hoje? Bom, hoje a gente vive na era da globalização, onde o capital e o trabalho atravessam o mundo de um jeito que nunca se viu antes. Para entender como isso tudo funciona na prática, no nosso dia a dia, vamos voltar para aquela ideia do motor. Quais são as peças que fazem essa máquina rodar? A base de tudo, o chassi desse motor, é a tal da propriedade privada. E aqui não estamos falando só de ter suas coisas, sua casa, seu carro. A questão principal é o direito protegido por lei de ser dono dos recursos e das ferramentas que produzem outras coisas, outros bens e serviços. Tá, mas a grande pergunta é: como é que milhões de pessoas e empresas se coordenam sem ter um chefe mandando em tudo? É aí que entra a famosa ideia da mão invisível. Funciona mais ou menos assim. Os preços são como sinais. Eles mostram que as pessoas querem comprar. O lucro, por sua vez, é o grande incentivo para que alguém produza aquilo. E o resultado disso tudo? Uma espécie de coordenação que surge naturalmente, espontaneamente, sem ninguém precisar de um plano central para organizar. E essa mecânica toda de auto-organização é exatamente o ponto de partida para os principais argumentos a favor do capitalismo. E olha, que argumento pode ser mais impactante do que esse número aí? 50 vezes. Foi isso que a economia mundial cresceu em menos de 200 anos. Para os defensores do sistema, essa é a prova definitiva. O capitalismo teria sido o maior motor de prosperidade que o mundo já conheceu. E para muitos defensores, como o famoso economista Milton Friedman, a conversa vai além do dinheiro. A ideia é que a liberdade econômica é essencial para a liberdade política. O argumento é que quando o Estado tem o controle total da economia, ele acaba ganhando também o poder de controlar a vida das pessoas. Então, resumindo a ópera do lado de quem defende, o capitalismo gera crescimento, incentiva a inovação pela concorrência, distribui os recursos de um jeito eficiente e, talvez o mais importante, dá às pessoas a chance de subir na vida, de ter mobilidade econômica. Mas, como tudo na vida, essa é só uma parte da história. Para cada promessa, existe uma crítica bem forte. Então, vamos virar a moeda e olhar agora os argumentos contra o sistema. E essa crítica, olha, não é de hoje não. Desde o século XIX, já tinha pensador definindo o capitalismo como um sistema que, por sua própria natureza, tende a concentrar a riqueza e o poder na mão de uma minoria. Essa ideia de que o sistema beneficia muito mais alguns poucos é a raiz de grande parte da oposição a ele. E essas críticas se transformam em preocupações bem sérias, né? Fala-se da exploração da classe trabalhadora, da criação de uma desigualdade econômica gigantesca e tem mais. O argumento de que a busca sem fim pelo lucro acaba passando por cima do bem-estar social e do meio ambiente, podendo levar a crises econômicas e até, no limite, a ameaçar a democracia por causa dessa concentração de poder.
E aqui a gente tem um resumo perfeito das duas visões opostas sobre aquele nosso motor. De um lado, Adam Smith e Hayek enxergam uma máquina de ordem espontânea, que se organiza sozinha para criar prosperidade. Já do outro lado, Karl Marx viu uma máquina de exploração, um sistema feito para que uma classe minoritária lucre em cima do trabalho da maioria. Da inovação tecnológica que não para, aos desafios ambientais urgentes, passando pelos debates intensos sobre desigualdade, a verdade é que o sistema não para de evoluir. Uma coisa é certa, ele moldou profundamente o mundo que a gente conhece hoje. A grande questão que fica no ar é, e agora? O que vai moldar o futuro dele? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e continue explorando com o que é, com IA.